Fala, nação rubro-negra! Muito bom dia, boa tarde, né? Deco na área. Estamos aqui para trazer as últimas informações do Flamengo. Você que está chegando a primeira vez no canal Deco SRN, se inscreva, deixe seu like, compartilha com os amigos, aciona o sininho de notificação. Lembrando a vocês que, além dos vídeos gravados que colocamos por volta do meio-dia, também fazemos lives de segunda a sexta, das 16h30 até as 17h30, mais ou menos 18 horas. Só que haverá uma mudança a partir do dia 1º de abril, tá? Não é o dia da mentira, mas essas lives passarão para 17 horas até mais ou menos às 18, tá? E também fazemos lives às 20h30, tá? De segunda a sexta. Recordar a vocês que hoje é dia de pré-jogo, tá? No 16h30, então conto com a presença de vocês, uma análise tática muito bacana, às 16h30, tá comigo e com o Marquinhos Gameplay Hero, tá? Análise pré-jogo, eu e Marquinhos Gameplay Hero. E quando acabar Flamengo e Botafogo, mais ou menos por volta de 11h30 da noite, estaremos fazendo pós-jogo, eu, Fernando Gil, Marquinhos Gameplay Hero, Fábio do Família da Nação. Então conto com a audiência de todos vocês. É uma análise tática, tá, gente? Para quem gosta de tática, o bagulho é bem bacana, tá bom? Então vamos lá, vamos começar dando giro de informações, né? A primeira não é uma coisa assim somente sobre o Flamengo, é questão de paralisação de campeonatos, né, do futebol, né? Vazou, né, uma reunião do Caboclo com times da Série A e da Série B, né, dizendo que são contrários à paralisação do futebol e contam com a ajuda da Rede Globo de televisão. É isso mesmo, tá? Vazou esse áudio e aí a Rede Globo acabou, né, dando as suas explicações, né, sobre o assunto, né? Então, nota oficial deles: como vem fazendo desde o início da pandemia, há mais de um ano, seguindo e respeitando as orientações dadas pelas autoridades competentes e acompanhando as decisões dos organizadores das competições. Entendemos que o momento é de cautela e que a prioridade é a segurança de todos. Vamos seguir e respeitar todos os protocolos que foram definidos e decididos pelas entidades, disse a empresa, né? Lembrando que o Caboclo disse que iria manter, né, as competições nacionais, que além de ser um desejo da Rede Globo, detentora dos direitos de transmissão, né, de alguns campeonatos, né, do Paulista, por exemplo, Carioca, é a Record, né, os patrocinadores da equipe também estariam de acordo, tá? Das equipes, patrocinadores, né, de Flamengo, Vasco, Botafogo, São Paulo, Corinthians, etc, etc, etc. O tema não foi aberto para discussão. Mário Gagliotti, né, presidente do Palmeiras, até tentou, mas foi cortado de forma grosseira. O dirigente da equipe paulista entendia que o melhor era discutir o assunto e também a parte sanitária em vão, tá? Então, o posicionamento da CBF é que não tenha paralisação de nenhum torneio e contava com o apoio da Rede Globo, que acabou emitindo essa nota oficial falando a respeito, né? Sendo pouco contrária do que havia dito o presidente da CBF, o Caboclo, tá? Então, agora é aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, né? E isso a gente fala em relação mesmo ao nosso campeonato aqui, ao campeonato carioca, tá? O campeonato carioca, que conforme a gente já havia dito para vocês, o prefeito do estado, o prefeito do município, desculpa, do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, né, irá, né, colocar um decreto onde diz sobre a paralisação do campeonato carioca aqui no município do Rio de Janeiro. Ou seja, a partir do dia 26 até o dia 4 de abril, né, que é o domingo que vem, não teríamos jogos no município do Rio de Janeiro. O que seria isso? Primeira coisa, não teríamos jogos no Maracanã. Segundo, não teríamos jogos no Engenhão. Terceiro, não teríamos jogos em São Januário. E aí, como cidades como Volta Redonda, Nova Iguaçu, né, algumas cidades, né, que não têm
o lockdown, aí sim ali poderiam ser feitas as partidas. E com isso o Flamengo já acordou com a Volta Redonda, né? A realização de Flamengo e Bangu lá em Volta Redonda, tá? Então isso é já fato, tá? Então o Flamengo tem um outro jogo contra o Boa Vista, que está marcado para Bacaxá, Saquarema, confirmado também até o momento, porque não houve nenhum tipo de restrição lá. Então, pelo visto, o Campeonato Carioca continuará. Porque se não continuar, os clubes cariocas terão um outro problema, e um problema financeiro, né? A Record pode reduzir ou suspender pagamento a clubes se o Carioca parar, tá? Se o Carioca parar, né? O aditivo, tem um aditivo que está em acordo entre clubes e a TV Record, que assinou contrato com os clubes do Rio de Janeiro até 2022, tá? No acordo está previsto que caso os clubes não entreguem os jogos previstos, ou se a pandemia do novo coronavírus voltar com tudo e forçar a paralisação do campeonato, né, por médio e longo prazo, a Record pode aplicar essa cláusula e reduzir ou até cortar a verba dos clubes cariocas. Mas um problema financeiro aí podendo ser gerado, tá? A Record não precisa de aprovação dos clubes, tá? Para utilizar dessa cláusula, tá? Para reduzir os pagamentos. Bastaria comunicar que utilizará o aditivo para preservar financeiramente os seus interesses internamente, e esse ponto está sendo chamado de cláusula Covid, tá? Só para vocês estarem aí cientes do que está acontecendo, tá? Essa paralisação também poderá implicar em prejuízos em relação ao pay-per-view, tá, gente? Então, é um outro problema. Então, graças a Deus, por enquanto, podendo haver jogos em outras praças fora aqui do município do Rio de Janeiro, tá? Só colocar essa situação para vocês, tá? Uma outra questão que a gente gostaria de colocar aqui para vocês sobre a questão das eleições no Clube de Regatas do Flamengo, né? O pessoal aí da atual diretoria mandou um questionário para sócios do clube para saber como que os associados veem a questão, né, da gestão do Rodolfo Landim, tá? Sabendo se votariam nele novamente, enfim. Então já está rolando um e-mail relacionado a isso, né? Lembrando a vocês também que o Rodolfo Landim será candidato do Flamengo, tá? Da situação do Flamengo, tá? Desculpa, né? Porque ele havia falado, desculpa, que não iria participar dessa nova eleição, né? No novo triênio 2022, 2023, 2024, mas isso não acontecerá e eu vou explicar aqui para vocês o porquê. Porque não chegaram no nome em consenso, tá? O melhor nome para que tenha uma chance maior de reeleição é do Landim, né? Nomes como BAP, como outros aí, não teriam essa aceitação toda. Então, por isso, o Landim irá tentar a reeleição e voltou atrás no que ele prometeu no início da sua gestão, que não iria participar de uma nova eleição, né? Para poder ser reeleito, tá bom, nação rubro-negra? Então essa questão do Landim, sabendo que já temos mais 2 pré-candidatos, né, que é o Walter Monteiro, que é do Flamengo da gente, e também, né, o Acef Filho, tá? Também tá sendo um pré-candidato aí, e a gente falará sobre essa questão de eleição mais à frente, tá, gente? Quando for lá próximo, lá em agosto, soubermos realmente quem serão os candidatos, né, a ser presidente do Flamengo, aí sim colocaremos a jogo aqui para vocês, mas aqui, por enquanto, é só en passant essa situação de eleição do Flamengo, tá? Porque o Flamengo tem outros problemas mais sérios, né? Por enquanto, a gestão é do Rodolfo Landim, então temos que estar focado em novas conquistas em 2021, né? E momentaneamente o Flamengo suspendeu as contratações, né? Até o BAP disse ontem, né, numa resenha, né, numa entrevista gravada para o Debate Rubro-Negro,
que o Flamengo não havia contratado o Rafinha por questões financeiras e que neste momento o Flamengo seguraria, né? Só poderia contratar mediante a venda de jogadores, né? Que a primeira coisa que tem que acontecer é vender jogadores, né? Liberar a folha salarial para aí sim contratar, né? E isso aí não se diz só apenas a contratação de jogador pagando ao seu clube, né? E sim jogadores que também estão saindo gratuitamente, e aí o Flamengo só pagaria luvas e salários. O Flamengo está com essa dificuldade. O Flamengo, nesse momento, não irá fazer essas contratações, assim mesmo que o Rogério Ceni tenha pedido algumas, como foi as duas posições, volante, né, o volante que saiba sair para o jogo, e atacante de lado. Eu, Deco, discordo dele. Não vejo necessidade na contratação de mais volante. O Flamengo tem o Arão, que ele fala que é zagueiro, mas para mim é volante, tem que voltar com volante. O Flamengo contratou o Bruno Viana para isso. Temos o Noga, temos o Otávio que poderá subir para o profissional. Então não vejo a necessidade do Arão, nesse momento, voltar a ser zagueiro e sim volante, né? O Thiago Maia ainda não voltou. Então temos o Arão, temos o Diego, temos o Gerson, temos o João Gomes, temos o Hugo Moura, temos o Richard. Então não há essa necessidade. O Flamengo tem outras posições mais carentes, como é o caso, por exemplo, do meio campo, né? Ali onde jogam Arrascaeta e Everton Ribeiro. O Flamengo não tem reservas para a função desses dois jogadores, muito pela qualidade técnica deles. Então o Flamengo tem essa carência. Então não volantes, e sim jogadores que façam a função de Arrascaeta e também de Everton Ribeiro, né? Então contrataria não um apenas, e sim dois jogadores para aquelas funções, né? Porque Everton Ribeiro pode ser convocado para a seleção brasileira, assim como o Arrascaeta para a seleção uruguaia. Então o Flamengo precisa de jogadores para essas funções e também, para mim, dois jogadores, não só um para o lado do campo. Tá? Para mim seriam 4 reforços. O Flamengo precisa de 4 reforços. Tá? O Flamengo só tem de jogador de lado confiável, ao meu ver, só o Bruno Henrique. Para mim o Vitinho não é jogador de lado de campo, já disse que ele joga melhor centralizado. O Michael não vem dando conta do recado. Os meninos da base precisam encorpar mais fisicamente, não tem condições ainda. Os meninos que eu falo, do meio campo para frente, Thiaguinho, Gabriel Barros, são ótimos tecnicamente, Max, mas ainda precisam encorpar. Precisam fazer um trabalho de fortalecimento muscular. Então o Flamengo precisa para ontem, para essa função, só tem o Bruno Henrique ali, gente, para jogador que dê profundidade. O Flamengo precisa de uns 2 jogadores. Tá? Mas o Flamengo já mapeou o mercado, agora a questão é só financeira para fazermos as contratações, tá bom? Mas na minha visão, o Rogério Ceni erra ao pedir mais um volante e não um jogador para substituir Arrascaeta e Everton Ribeiro. Tá bom, gente? Então mais tarde, Mengão, 16h30, análise tática, pré-jogo, Botafogo e Flamengo, comigo, Marquinhos Gameplay Hero, vai ser bacana demais, conto com a audiência de todos vocês. Fiquem com Deus, até mais tarde. Saudações rubro-negras, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Abraço, gente. Fui, até mais tarde.